Eu vou te falar uma coisa que a sua mãe, seu coach de Instagram e o seu terapeuta de final de semana nunca vão ter coragem de te dizer, porque a verdade inconveniente destrói o modelo de negócios dele. Você não precisa de um propósito. Pode parar de procurar, pode parar de ler livro de autoajuda, pode parar de fazer mapa astral e de tentar encontrar o seu eu interior em um retiro de silêncio. O propósito é a mais confortável e mais perigosa mentira que inventaram para manter você ocupado, manso e fraco. A busca incessante por um propósito é a nova religião do século XXI. É a promessa de que se você encontrar o seu porquê, a vida vai magicamente se alinhar, a dor vai passar e o sucesso vai bater na sua porta. É a garantia de que você não precisa assumir a responsabilidade total pela sua existência, pois há um plano maior, um propósito esperando para ser descoberto. Mas a verdade é que o propósito é a desculpa que os fracos usam para justificar a falta de coragem de querer o que realmente querem. É a muleta moral para quem tem medo de assumir a própria vontade. É o disfarce ético para a covardia de não lutar pelo poder que está no sangue. E ninguém encarna essa verdade inconveniente, essa rejeição brutal à moralidade de rebanho, como ele, Vérgil. Você olha pro Vérgil, vê um vilão, um anti-herói, um cara obcecado por poder. Alguns dizem que ele é um irmão invejoso. Você julga ele com a régua da moralidade social. Diz que ele é mau, que ele é egoísta, que ele é destrutivo. Mas você está olhando errado. Você está olhando com os olhos de rebanho, que só consegue enxergar o que ameaça a sua própria mediocridade. Vérgil não está atrás de um propósito nobre, ele não quer salvar o mundo, ele não quer ser amado, ele quer poder e pronto. É a busca pura, honesta e brutalmente autêntica dele. Ele é o antídoto para a nossa mediocridade disfarçada de busca espiritual. A TED Central aqui vai ser bruta, mais libertadora. A vontade é a única bússola que você precisa. O propósito é um luxo, a vontade é uma necessidade. E se você não tem a vontade do Vérgil, você está fadado a ser a grama que ele pisa. Mas o que é o propósito afinal? É uma promessa de conforto, de que a sua vida tem um significado pré-fabricado. É a garantia de que se você seguir a cartilha, a dor vai embora. E é a busca por um porquê que justifica a sua existência, em vez de simplesmente existir e querer. Vérgil é aquele cara que ri disso. Ele sabe que a dor é o preço. Ele não busca um conforto do porquê. Ele busca a força do como. Ele não se pergunta por que eu luto. Ele apenas pensa, eu sou Vérgil, eu vou lutar. E a existência dele é a maior justificação que ele tem. Enquanto a gente fica paralisado, esperando a epifania do propósito, o Vérgil tá lá, cortando o Yamato. Ele não precisa de um motivo externo para agir. A ação é a própria recompensa dele. A busca do Vérgil ela não é aleatória. Ela é a manifestação mais crua e poderosa de três conceitos que definem a filosofia da superação. Nietzsche, aquele filósofo que adora julgar os outros, nos deu uma chave para entender o Vérgil, a vontade de potência. E ela não é só o desejo de dominar os outros, como o senso comum fica simplificando. É a força motriz de toda a vida. É o impulso incessante para superar a si mesmo, para crescer, para expandir e para dominar o ambiente ao seu redor. Nietzsche via a vida como uma manifestação dessa vontade. Tudo que existe, desde a menor célula até o maior império, está em um estado constante de superação. O que a gente chama de propósito é para Nietzsche uma forma de vontade de potência reativa, uma tentativa de negar a dor e o caos da existência, buscando refúgio em valores externos e pré-determinados. O Vérgil, ele é diferente, ele é vontade de potência ativa. Ele não se contenta com o que tem, ele quer mais. Ele quer o poder do Esparta, ele quer o poder do pai dele, ele quer poder total. Ele não se importa com a moralidade, apenas com a intensidade da própria força, da própria busca dele. A jornada dele no Devil May Cry é uma busca pela herança demoníaca. Ele rejeita o que ele acha fraco nele, ele rejeita o lado humano dele e ele quer reafirmar o lado mais forte dele, e é isso. Vérgil traz uma reflexão bastante filosófica pra gente. O que a gente está disposto a sacrificar para se tornar a nossa versão mais poderosa? Nossa resposta for nada, então a gente não tem vontade. A gente só tem desejo de criança. A vontade de potência exige risco, exige dor,
solidão, superação. Vérgio é o espelho sombrio de Dante. E o espelho sombrio é a chave para a sombra, na psicologia analítica de Jung. A sombra, segundo ele, segundo Jung, é tudo aquilo que a gente reprime, que a gente julga mal, inaceitável ou antissocial. Raiva, ambição, sede de domínio, sexualidade não entendida. A gente gasta energia tentando ser bom e equilibrado, tentando se encaixar num arquétipo mais conveniente para o momento social que a gente está, enquanto nossa sombra está lá, faminta, no porão da nossa psique. A jornada do Vérgio é o drama da sombra que não foi integrada. Em Devil May Cry 5, por exemplo, quando ele se divide em V, ele divide a sombra dele e a parte humana dele. O Urizen é um exemplo perfeito da vontade de potência, que busca poder total. E essa divisão é a manifestação física de uma psique que falhou em integrar a sombra dele. O Vérgio só se torna o Vérgio completo, o Vérgio do MC5, que finalmente aceita a natureza, quando ele absorve o lado humano e o lado do demônio dele. Ele não nega nenhum nem outro, ele os integra, ele se torna inteiro. E é por isso que naquele momento ele é a versão mais poderosa dele. O que a sociedade chama de propósito é muitas vezes algo que faz a gente fugir da sombra, algo que faz a gente buscar um propósito luminoso, para não ter que olhar para a nossa própria escuridão. A gente projeta a nossa sombra nos outros, do mesmo jeito que o Dante projeta em Vérgio e vice-versa, chamando de vilão, de tóxico, para não ter que lidar com o Vérgio que existe dentro da gente. E vamos ser sinceros, a única coisa que a gente anda integrando é a nossa conta do Netflix com os amigos. A sombra a gente deixa lá, escondida, fazendo o cosplay de Nelo Ângelo no nosso inconsciente, perdido, desorientado. Você só será inteiro quando parar de lutar contra quem você realmente é. A vontade de potência só se manifesta plenamente quando a sombra é aceita integrada. O poder de Vérgio não vem de um propósito divino, mas a aceitação brutal da natureza demoníaca dele. Vérgio no começo, ele fica preso num ciclo eterno de luta. Ele perde, ele volta, ele fica mais forte, ele perde de novo. Isso é a manifestação do absurdo existencial. Albert Camus, que era o filósofo que falava muito desse conceito, descreveu a condição humana através do mito de Sísifo, que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra gigante morra acima, apenas para ver rolar de volta, repetidamente, eternamente. A vida para Camus é essa repetição, sem sentido, essa luta sem um propósito transcendente. E a maioria das pessoas tenta fugir desse absurdo. Elas buscam refúgio na religião, na moralidade social e até nesse próprio conceito de propósito. Elas buscam uma justificativa externa para sua dor e o seu esforço. Vérgio, no entanto, é um exemplo de jornada dentro do absurdo. Ele não luta por um final feliz, ele luta pela luta. A satisfação dele não está no resultado final, nem na posse de poder total, mas no próprio ato de querer e de superar e de correr atrás desse poder. Ele aceita a eterna luta dele contra o Dante e contra ele mesmo, e ele abraça esse absurdo. No mito, quando Sísifo desce o morro para buscar a pedra, é um momento de consciência. É o momento em que ele sabe que a pedra vai rolar de novo, mas ele empurra mesmo assim. A grandeza de Sísifo e a grandeza de Vérgio está em aceitar, e no momento da descida encontrar a sua satisfação. Vérgio ensina uma lição que não é uma busca por uma chegada, mas pelo próximo desafio. A vida não tem que ser uma história com um final feliz. Ela é uma luta contínua e isso não precisa ser ruim. E a liberdade reside em escolher lutar, mesmo sabendo que a pedra vai voltar a rolar de volta. Se a gente fica esperando um propósito para começar a agir, a gente está esperando a permissão que nunca vai vir. A vontade de potência, o impulso de Vérgio, é a revolta contra o absurdo. É a afirmação de que mesmo se a vida não tem um sentido inerente, você pode criar o seu próprio sentido através da sua vontade e da sua ação. O poder do Vérgio não é o poder que ele rouba, mas é o poder que ele cria. Cada golpe, cada superação que ele tem que passar, ele vira o mestre do próprio caos dele. A vida é um campo de batalha. É uma série ininterrupta de golpes, de falhas, de relacionamentos que dão errado, de perdas financeiras, e tá tudo certo. O fraco, o buscador de propósito, reage a isso como um animal ferido. Ele se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Qual o propósito dessa dor? Talvez eu deva procurar um caminho mais fácil. Aí ele vai negociar com a dor. Ele se vitimiza.
Aí ele usa esse tal propósito como escudo para justificar a inação dele. Ele se torna escravo de um resultado, sempre reativo, esperando alguém dar permissão para ele. Alguém dar permissão para ele se levantar. O homem de vontade, vejo, não. Ele não pede tempo com porquê. Quando a vida atinge, ele só pergunta como eu uso isso para ficar mais forte. Como transformar essa dor em poder. Pensa nessa cena. A derrota não tem que ser um ponto final. Ela pode ser um upgrade. O fraco chora em cima da ferida. O verge não. Ele afia a espada. Ele limpa o ferimento. Ele afia a espada na própria cicatriz. Ele absorve a falha e a transforma em combustível puro. Ele treina até o dedo cair. E não é por causa de um propósito difícil, mas é porque ele quer ficar mais forte. Essa é a vontade dele. A vontade, ela não fica negociando um porquê. Ela só se preocupa com como. Eu aprendi com o Vejo que o poder não é algo que a gente encontra. É algo que a gente toma. Mas é algo que a gente toma da nossa versão mais fraca. É a superação. E essa vontade é a única coisa que pode dar pra gente força para dar a volta por cima na nossa vida. O propósito é um luxo. A vontade é a nossa necessidade. Você pode continuar buscando propósito, vivendo uma vida reativa, medíocre, esperando que o universo ou alguém te entregue um manual de instrução, ou você pode abraçar sua sombra e exercer sua vontade de potência e se tornar um mestre de seu próprio absurdo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse o poder do Vejo, se a sua vontade fosse a única coisa que importasse, você faria diferente? Aí eu já ia me esquecendo. Vou voltar aqui para falar uma coisa. O Vejo e o Dante do seriado da Netflix não são o nosso Vejo e Dante original. São a versão de algum mundo paralelo aí. Mas qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso depois. Valeu, falou!